mais antiga é uma terra, mais profundas se tornam as raízes do seu folclore. Raízes que se alimentam de trevas, medo e dor. E poucas nações possuem uma seiva tão rica em histórias assombrosas, antigas e recentes como esta bela ilha. Mas nem tudo o que vagueia pelas suas colinas verdejantes deve ser procurado, pois há presenças que só o silêncio ousa tocar. Ao deparar-se com o corpo, o olhar detém-se, não por repulsa, mas por uma curiosidade silenciosa. Há nele uma presença estranhamente íntegra, uma nitidez que contraria a ideia de morte. O pelo ainda visível no antebraço, as unhas escurecidas pela terra, a pele tensa sobre os nós dos dedos. Cada detalhe parece resistir ao tempo, como se ali subsistisse uma forma de eternidade orgânica. É um corpo que simplesmente se recusa a desaparecer. Dizem que pertenceu a um homem do condado de Laois, no coração da Irlanda, e que a sua morte ocorreu há cerca de 4.000 anos, muitos séculos antes de Tutankhamon conhecer o peso das pirâmides. Ainda assim, ali permanece, com os poros discerníveis, os membros quase despertos e a expressão corporal tranquila de quem não parece ter sido interrompido, apenas pousado. Chamam-lhe o Homem de Cashel, e foi a turfeira que o guardou, selando-o sob camadas de musgo, umidade e taninos, suspendendo a decomposição num equilíbrio improvável. Não é de todo uma preservação no sentido moderno. Foi apenas uma forma de esquecimento controlado imposto ao acaso pela própria terra. Para os arqueólogos, estes corpos são arquivos silenciosos. Leem neles a idade, a posição social, o trabalho cotidiano gravado nas mãos. Mas é na morte que a narrativa se torna clara. Alguns foram trespassados por lâminas, outros espancados por paus de madeira, muitos estrangulados com cordas apertadas ao pescoço. Mas nem todos pereceram com violência aleatória. Alguns, na verdade, foram uma espécie de oferenda. E é aí onde contam a sua história como sacrifícios humanos. Dar um corpo aos deuses era a súplica final, um pedido escrito em carne, uma oração brutal dirigida ao invisível. E a Irlanda sempre carregou essa dualidade, verde e sombria, bela e cruel. Muito antes das guerras modernas, antes de fronteiras ou coroas, já era uma terra saturada de mito, onde a vida e a morte se reconheciam através da névoa. E tal como o Homem de Cashel, essas histórias não se apagam. Podem ser enterradas, podem ser esquecidas à superfície, mas nunca se apagam verdadeiramente. Seja bem-vindo ao Show de Horrores. A Ilha Esmeralda faz jus ao nome que o mundo lhe concedeu. Campos ondulantes, tão verdes que quase ferem o olhar, estendem-se até ao horizonte como um mar de relva viva. Em Dublin, as ruas ressoam com o riso dos vivos e o eco dos mortos. Há canções que sobem das tabernas e se misturam com o vento, e por trás de cada muro antigo dorme sempre uma lenda à espera de quem a escute. Mas a Irlanda é mais do que paisagem. É uma memória viva, feita de sussurros e velhas promessas quebradas. Há um frio que percorre as colinas, um sopro que não vem apenas do Atlântico. É o vento dos séculos, que carrega consigo o peso de todas as histórias não contadas. Entre essas histórias, poucas são tão antigas como a da Banshee, a mulher das colinas. Dizem que entra no nosso mundo pelos montes de pedra que pontuam o território. Montes ermos
que os antigos chamavam de Xi, portais entre o humano e o divino. Ela surge em noites de bruma, com cabelos desgrenhados e olhos cheios de luto, e o seu pranto anuncia a morte que se aproxima. Quem ouve o seu lamento, dizem, já tem o destino escrito, se não o seu, o de alguém amado. Mas a Irlanda não é feita apenas de espectros. O seu folclore fervilha de criaturas menores, nem sempre malévolas, mas sempre inquietantes. Há o Puka, espírito mutável que se diverte enganando viajantes, e o Leprechaun, sapateiro diminuto, guardião de moedas e travessuras. Há ainda o Grogok, pequeno velho coberto de pelo emaranhado de folhas e ramos, metade homem, metade fada, gentil e laborioso, que ajuda discretamente nos afazeres humanos. Outros são menos benignos, entre eles o Changeling, o filho trocado pelas fadas e substituído por uma cópia doentia e silenciosa, um dos medos mais antigos das mães irlandesas. E há também a Darag Dua, a sanguessuga vermelha, talvez o mais sombrio conto das lendas que inspiraram o Drácula de Bram Stoker, sendo ele próprio filho da Irlanda. Conta-se que é uma jovem de pele pálida e beleza imortal, que seduz homens incautos e os conduz ao cemitério, onde os xangua até o último suspiro. A única forma de contê-la, dizem, é cobrir o seu túmulo com pedras, aprisionando-lhe a fome. Cada aldeia, cada ruína e cada enseada guardam uma história, e todas partilham o mesmo pulso subterrâneo. A Irlanda é um palimpsesto de sombras onde o verde da relva esconde o negro do passado. E sob a chuva persistente o solo murmura, lembrando a quem passa que nada que morra na Irlanda está verdadeiramente finado. Na costa agreste a norte de Belfast, onde o mar do norte se desfaz em espuma fria contra as rochas, ergue-se a aldeia de Ballygally. Foi ali, em 1625, que um homem chamado James Shaw mandou construir o seu castelo, uma fortaleza elegante, meticulosamente desenhada, onde cada pedra parecia colocada com orgulho e vaidade quase régia. Dizia-se que Shaw amava o seu castelo como se amasse um filho. Viu nele a herança do seu nome, o testemunho da sua ambição e o seu legado. E tal como todos os homens dominados pelo desejo de perpetuação, sonhava deixá-lo ao seu herdeiro, um filho que lhe desse continuidade e poder. Mas quando a sua esposa Isabel deu à luz, Shaw recebeu a notícia com ira, não com ternura, porque nascera uma filha. Um destino feminino era inútil aos olhos de quem media o valor do sangue em termos de posse e domínio. O que se passou depois manchou as paredes novas do castelo com tragédia silenciosa. Tomado de fúria, Shaw encerrou Isabel numa das torres mais altas e mandou afastar a criança, entregue ao mundo como um fardo indesejado. Dias depois, o corpo da sua mulher foi encontrado no pátio, sob a janela da torre. Caiu, ou foi atirada do alto, ficando despedaçada na pedra fria. Alguns dizem que o desespero a levou ao suicídio, vencida pela dor da separação. Outros juram que tentou fugir, movida pelo anseio de rever a filha, e que o vento ou o destino lhe falharam o equilíbrio. Desde então, nas noites em que a maré ruge contra a muralha, dizem ver uma mulher pálida à janela da torre onde Isabel morreu. O seu vulto paira imóvel, olhando para o vazio, como se ainda esperasse ouvir o choro da criança perdida. Hoje em dia, o castelo de Ballygally é um hotel, mas a torre onde Isabel viveu e morreu mantém-se interdita. Chamam-lhe o Quarto do Fantasma. Os poucos que lá entraram falam de vozes abafadas,
risos súbitos e de uma presença que se sente sem se ver. Há quem diga ter visto a figura translúcida de uma mulher, de vestido antigo, desaparecer ao dobrar um corredor. O castelo continua belo como sempre foi, mas a sua pedra está impregnada de lamento, com a memória longínqua de um grito engolido pela queda. Mais a sul da ilha, no condado de Clare, onde o vento se enrosca nas ruínas e o Atlântico roça as falésias com melancolia antiga, ergue-se o esqueleto do McMahon Castle. Uma fortaleza que já foi lar, mas há muito se tornou apenas uma sepultura de memórias. Tudo o que permanece na atualidade são as paredes despidas, frias e desbotadas pela maresia. Mas a lenda sussurra que há algo mais vivo aprisionado no interior das suas entranhas. Entre as pedras do castelo, contam os anciãos, existe uma câmara secreta. Ninguém sabe quem a mandou construir, nem com que propósito. Apenas que se encerrou dentro dela há séculos uma presença nefasta, um mal tão denso que a própria luz parece ser recusada a entrar. A câmara foi selada e sobre ela recaiu o silêncio. O tempo, cúmplice, tratou de esconder a memória, mas o esquecimento, como tantas coisas na Irlanda, é apenas uma pausa, nada mais. No início do século XX, quando o mundo já parecia ter deixado os demónios para trás, um sacerdote local foi chamado ao castelo. Diziam-lhe que o mal estava a emergir outra vez, que vozes sussurravam por detrás das paredes e sombras se arrastavam sob as portas fechadas. O padre, homem de fé e de coragem, acedeu a purificar o lugar. Naquela noite, apenas acompanhado com a sua fé, abriu a porta da câmara e entrou, mas não mais saiu. Ao amanhecer, encontraram o seu corpo estendido junto ao limiar, como se tivesse sido regurgitado pela própria escuridão. O rosto, contam, semblava uma máscara de pânico absoluto, os olhos abertos num horror que nenhuma língua humana jamais poderia descrever. Os aldeões disseram que morrera de ataque cardíaco. Outros mais crentes afirmaram que algo o tocara lá dentro, algo que nunca devia ter sido despertado. Desde então, ninguém mais tentou entrar. O castelo permanece mudo, mas há quem jura ouvir, ao cair da noite, um baixo lamento vindo das pedras antigas, como se o mal ali trancado ainda respirasse. O mar que tudo devora parece deter-se ao tocar aquelas muralhas, talvez por respeito ou talvez por medo. E assim, o McMahon Castle continua a guardar o seu segredo, oculto, mas vigilante, como uma ferida que se recusa a sarar. Não muito longe do destino anterior, no coração enevoado do condado de Offaly, entre colinas onde o vento geme como um espírito faminto, ergue-se a estrutura pétrea de Leap Castle. Uma fortaleza tão antiga e ensopada em tragédias que parece respirar a própria dor da terra. Este monumento que inspirou Game of Thrones começa a sua história com o clã O'Carroll, homens de aço e ira que desde o século XI fizeram do sangue a sua herança e do poder a sua oração. O primeiro nome que a memória conserva é o de Cyril, soldado do lendário rei Brian Boru, morto na Batalha de Clontarf no ano 1014. O seu nome significava, ironicamente, aquele que corta, e o destino, fiel a essa ironia, acabaria por transformar a linhagem dos O'Carroll em mestres da lâmina. O castelo foi erguido sobre outras ruínas mais antigas. Originalmente, não passava de um torreão defensivo, construído por volta de 1250 num terreno habitado há mais de 2 milénios. Quando os O'Carroll o tomaram no final do século XV, a fortaleza já carregava séculos de história, mas depressa
se tornou o coração implacável do seu domínio. As pedras conservaram o frio e o medo, e desde então dizem que Leap Castle nunca conheceu o verdadeiro descanso. Os O'Carroll viviam em estado de guerra permanente, não apenas contra os clãs vizinhos, mas também uns contra os outros. O poder era o seu único credo, e a cada refeição partilhada podia converter-se tanto num pacto silencioso como numa sentença de morte. O primeiro senhor de Leap de que há registro, John O'Carroll, morreu de peste por volta de 1490. O castelo passou então para o seu filho Mulrooney, homem de força e reputada honra, lembrado como o Grande Mulrooney. Quando morreu, em 1532, o seu domínio passou para os seus 3 filhos, Taj, impetuoso e violento, Thaddeus, o sacerdote da família, e o mais novo, Ferganan, de natureza conciliadora. Mas num cenário tão comum como aos dias de hoje, o seu luto durou pouco. As disputas começaram em sordina, cresceram em rancor e acabaram por se instalar nas próprias paredes do castelo, que se encheu de suspeitas e ameaças murmuradas. A tragédia consumou-se durante uma missa. Thaddeus aguardava a chegada de Taj, mas cansado da demora, iniciou a cerimónia. O irmão entrou de súbito, com a respiração pesada e o olhar consumido pela fúria. Ver o sacerdote a celebrar sem ele foi suficiente para desencadear o caos. Taj ergueu a sua espada e avançou. O golpe atravessou o altar e o corpo de Thaddeus. O sangue caiu sobre a pedra consagrada e o cadáver tombou sobre o cálice, tingindo o vinho com a cor do sacrilégio. Desde então, aquele espaço ficou conhecido como a Capela Sangrenta. Muitos acreditam que foi ali que algo se quebrou definitivamente. Um fratricídio cometido sobre o olhar de Deus, em nome da vaidade e do poder. Mas a vingança não tardou. Pouco tempo depois, Taj foi morto por outro familiar, igualmente movido pela ambição e sede de vingança. O domínio passou assim para Ferganan O'Carroll, mas em Leap Castle, como era de esperar, a paz nunca se demorava por muito tempo. Durante o seu domínio, os O'Carroll contrataram o clã MacMahon para uma campanha militar. A aliança trouxe vitória e os MacMahon foram convidados a celebrar no castelo. O banquete terminou em massacre. Uns dizem que o vinho foi envenenado, outros afirmam que os convidados foram mortos enquanto dormiam. Seja como for, nenhum MacMahon saiu vivo de Leap Castle. Séculos de sangue e traições deixaram Leap Castle impregnado de histórias sombrias. Os estudiosos dirão que é apenas pedra antiga e folclore, mas há quem garanta que durante a noite o castelo parece respirar, como se o ódio e rancor acumulado ao longo dos séculos ainda permanecesse, porque todo o sangue ali derramado nunca desapareceu por completo, apenas se infiltrou muito mais fundo na rocha. Em 1659, o castelo, cansado de séculos de ódio, mudou de mãos. A linhagem dos O'Carroll chegou ao fim quando Finola, filha do senhor do castelo, casou com um inglês, o capitão Darby. Assim, o sangue irlandês misturou-se com o do conquistador e Leap Castle começou aos poucos a vestir uma nova pele. Com o passar das décadas, a fortaleza perdeu parte da sua rudeza medieval. Criaram janelas mais amplas que abriam-se à luz. Jardins cresceram sobre o solo que antes bebera sangue e o interior adquiriu a sobriedade elegante das casas georgianas. Contudo, por mais que a pedra fosse polida e a fachada alisada, certas sombras nunca partiram. Em 1881, o castelo passou para Jonathan Darby. Após o seu casamento com Mildred Dill, em 1889, o casal instalou-se ali.
cercado por memórias e pelo ar úmido de um passado que insistia em sobreviver. Mildred, fascinada pela atmosfera densa e silenciosa, começou a escrever romances góticos sob o pseudônimo de Andrew Mary. Histórias de amores trágicos e presenças invisíveis, como se a própria pedra do castelo lhe contasse ao ouvido. No entanto, a ficção depressa se misturou com a realidade. Primeiro, foram apenas sons distantes, como móveis arrastados em salas vazias. Depois, algo mais, uma presença, uma vibração no ar, como o respirar de alguém que se mantém imóvel nas trevas. Numa noite de outubro, Mildred acordou sobressaltada, convencida de não estar sozinha. Na penumbra, junto ao pé da cama, erguia-se uma figura vestida de vermelho. O seu braço levantou-se lentamente, como num gesto de aviso ou bênção. Mildred, pensando tratar-se de um criado, perguntou quem era. Procurou um fósforo, acendeu uma vela e o quarto revelou-se completamente vazio. A experiência, longe de a assustar ao ponto da fuga, obcecá-la-ia. Determinada a compreender, mergulhou em sessões de espiritismo e ocultismo, reunindo curiosos e médiuns sob o teto que já testemunhara crimes e orações. Mas os rituais, em vez de purificar, atraíram algo antigo, algo que aguardava apenas ser chamado. Numa madrugada gelada, enquanto escrevia sozinha, Mildred ouvia um som úmido e arrastado junto à porta, como se algo a cheirasse do outro lado. Armou-se com uma pistola e abriu-a num ímpeto. O corredor estava mergulhado em fedor de carne podre, e no chão, agachado na sombra, via-se um algo disforme, magro, como um animal faminto. O rosto era humano, mas deformado até à repulsa. Olhos ocos, lábios escorrendo saliva espessa e pele em decomposição. A coisa olhou-a. O ar tornou-se pesado, o tempo suspenso. Mildred disparou. A bala atravessou o vazio e embateu na parede atrás. Disparou de novo. O mesmo aconteceu. Num último impulso de desespero, encostou o cano ao peito do ser e puxou o gatilho. A criatura ergueu os braços num gesto ambíguo e foi então que a escuridão engoliu tudo. Quando acordou, estava sozinha. A arma caída, o chão frio e o silêncio denso como um nevoeiro lá fora. Meses depois, em 1908, Mildred publicou o relato na revista The Occult Review, assinando com o pseudônimo que usava nas suas ficções. Alguns chamaram-lhe louca, outros visionária, mas aqueles que conhecem Leap Castle sabiam, ou preferiam acreditar, que o que ali habitava não era apenas fruto da imaginação. O século XX chegou, e com ele o vento das revoluções. Mas o passado recusava-se a morrer em Leap Castle. Em 1922, com a Irlanda mergulhada na Guerra Civil, os Darby partiram para a Inglaterra, pressentindo que a sua casa, outrora refúgio e orgulho, se tornaria um alvo inevitável. E tinham razão. Na noite de 30 de julho, 11 homens armados bateram à porta do castelo exigindo abrigo. O velho Richard Dawkins, caseiro e guardião das ruínas, abriu-lhes a entrada e, sem querer, permitiu que a traição entrasse pela soleira da porta. Os homens espalharam gasolina pelas salas, pelos corredores e pelas tapeçarias seculares, e num abrir e fechar de olhos atearam fogo a tudo. As chamas subiram como se há muito aguardassem esse instante, devorando retratos, madeiras, manuscritos e sonhos perdidos. Ao amanhecer, o castelo era apenas uma carcaça fumegante, e os romances e contos góticos de Mildred Darby reduziam-se agora a meras cinzas. Perderam-se 150 curtas, 40 manuscritos maiores e 2 novelas completas. A literatura ardeu, mas o verdadeiro horror permaneceu lá dentro.
Durante décadas, Leap Castle ficou abandonado, vigiado apenas pelos ventos. Os camponeses que ali passavam à noite diziam ver luzes ténues a moverem-se nas janelas altas como velas conduzidas por mãos invisíveis. Outros falavam de um cheiro de carne em decomposição vindo das ruínas e do som de algo a farejar incessavelmente no escuro. E então, já em tempos mais recentes, durante obras de restauro, descobriu-se algo terrível. Mesmo em cima da capela sangrenta, os trabalhadores encontraram uma abertura estreita no chão, uma fenda que descia à sombra. Era um oubliette, um poço de esquecimento, um buraco feito para fazer desaparecer. Não havia escadas, apenas queda livre e no seu fundo estacas de ferro aguçado. Quem fosse lançado ali, inimigo, traidor ou simples vítima de um capricho, não morria de imediato. Morria devagar, empalado e esquecido para sempre. Ao limparem o poço, os homens retiraram vários carros de mão carregados de ossadas humanas. 3 viagens cheias de crânios, costelas e fragmentos, uma verdadeira arqueologia do horror. Quando julgavam ter terminado, surgiu algo inesperado. Um relógio de bolso, pequeno, de metal gasto, com o vidro rachado. Os peritos dataram-no da década de 1840, o que significa que, 200 anos depois de os Darby assumirem o castelo, o poço ainda fora usado. Séculos de civilização, progresso e fé, e ainda assim, aquele esquecimento continuava a engolir corpos. Hoje em dia, Leap Castle continua em reconstrução, mas há coisas que pedra alguma pode restaurar. Sob os alicerces, o poço ali permanece, selado, mas nunca vazio de todas as almas colhidas. Um pulmão de trevas que respira devagar, lembrando a todos que o verdadeiro inferno é aquele que os homens constroem dentro das suas próprias muralhas. A Irlanda continua verde e úmida, como se o tempo nela se recusasse a passar. Cada colina ondulante parece guardar um suspiro antigo e sob a relva molhada dormem ossos e histórias esquecidas. É uma terra que respira pelas feridas e em cada aldeia, em cada ruína, há sempre uma lembrança viva da morte. Os que nela nasceram dizem que o país tem uma alma dividida, metade sagrada, metade amaldiçoada. É a terra dos poetas e dos mortos inquietos, dos ritos esquecidos e das rezas que se pronunciam com medo. A descoberta do homem de Cashel, os vestígios de Ballygally, o sussurro do McMahon Castle e as chamas de Leap, todas são faces da mesma moeda, da humanidade diante do abismo. Tentamos erguer muralhas contra o medo, mas o medo infiltra-se nas pedras. Tentamos queimar os espectros, mas o fogo apenas lhes dá sombras maiores. Afinal de contas, podemos afirmar que os castelos não são mais do que corpos petrificados, e os seus segredos, as veias por onde ainda corre o sangue dos que amaram, traíram e morreram. Alguns acreditam que o mal é uma força externa, uma sombra atormentada que visita. Mas talvez o contrário também seja verdade. Talvez o mal seja a própria persistência da memória, o reflexo do que fomos e que as paredes, por misericórdia ou condenação, guardam por nós. Quando a noite desce sobre as torfeiras e o vento percorre os vales como uma presença errante, torna-se fácil acreditar que o mundo dos vivos e dos mortos se tocam por um instante. Nesse roçar breve de fronteiras, revela-se aquilo que os antigos sempre souberam. A morte não é apenas silêncio, mas uma persistência. Nesta ilha tão bela quanto marcada, nada se perde por completo. O corpo dissolve-se, o nome esbate-se, o castelo desfaz-se em ruína. Mas algo permanece, baixo e insistente, que ao longo dos séculos
ninguém ousa dizer em voz alta.